Dando continuação ao nosso sistema cardiovascular, a gente já teve um vídeo falando sobre as artérias e veias, e agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre as túnicas, né, as camadas que constituem as artérias e as veias. Tá? E a gente também vai falar um pouquinho sobre os tipos de capilares que a gente tem aí dentro do nosso corpo, né, que constituem esses vasos aí. Então vamos lá, começando aqui, né, pela artéria. Então a gente tem, né, do lado esquerdo aqui uma artéria, né, essa túnica é representada por uma artéria. Do lado direito a representação de uma veia, tá? Se a gente for olhar, né, a gente tem dois desenhos assim diferentes, né? Porém a gente vai ter as mesmas estruturas, a gente vai ter as mesmas túnicas, as mesmas camadas na artéria e na veia, tá? O que vai mudar? É justamente a espessura. Então a gente vai ver agora quais são essas camadas, né? Quais são essas estruturas que formam as veias e as artérias, e aí a gente vai ver a diferença encontrada da artéria para a veia, beleza? Então começando aqui, vamos dar um zoom aqui, né? A gente tem essa primeira camadinha mais interna aqui, tá? Essa camada aqui de dentro, a mais interna, é chamada de são as células, é formada pelas células endoteliais, tá? Então, nessa camada mais interna, aqui a gente tem as células endoteliais, tá? Então, essas células endoteliais são aquelas células que vão construir, né, que vão formar as válvulas presentes nas veias, tá? Aqui nas artérias não, mas lá nas veias elas vão formar aquelas válvulas. Logo abaixo das células endoteliais, a gente vai ter a camada subendotelial. Então, esse risquinho azul aqui, né, essa linhazinha azul que está em volta dessas células endoteliais, é chamada de camada subendotelial. Então, a gente tem a camada subendotelial. Por que subendotelial? Porque está logo atrás ali logo depois dessa camada de células endoteliais. Beleza? Então, a gente tem aqui as células endoteliais e a camada subendotelial. E aí a gente vai ter essa estrutura aqui, esses risquinhos pretos que estão em volta, né, que vão formar a lâmina elástica interna dessa artéria, beleza? Então aqui a gente vai ter o que a gente chama de lâmina elástica interna. Então, a gente tem a lâmina elástica interna, beleza? Então, vamos lá, essas células endoteliais e essa camada subendotelial, elas vão formar a camada mais interna dos nossos vasos, tá? Que é chamada de túnica interna. Então, se é a camada mais interna, a gente também pode chamar de túnica interna. Então, a túnica interna, ela é formada pelas células endoteliais e pela camada subendotelial, beleza? Aí a gente tem aqui a lâmina elástica interna. A gente tem essas células vermelhas aqui, então aqui a gente tem essa outra camada aqui, né, repleta de células vermelhinhas, né? Isso aqui são o quê? São células musculares. Então, essas células pintadas de vermelho, elas representam musculatura lisa, beleza? Então, aqui a gente tem uma camada de músculo liso, beleza? Então, a gente vai ter músculo liso. E aqui em cima, né, ao redor desse músculo liso, a gente tem outra lâmina elástica, só que dessa vez é a lâmina elástica externa. A gente tem a lâmina elástica externa. Beleza? Então, a lâmina elástica interna, essa camada de músculo liso e a lâmina elástica interna vão formar o que a gente chama de túnica média. Então, vão formar a nossa túnica média. Beleza? E a gente já pode adiantar, né, que a túnica média, por ela ter lâminas elásticas, né, e por ela ter músculo liso, ela vai ser mais grossa nas artérias. Por quê? Porque as artérias, qual que é a função das artérias? As artérias, elas possuem paredes elásticas. O que são essas paredes elásticas?
é justamente essa túnica média mais espessa, né? Elas possuem uma túnica média mais grossa em relação às veias, né? Se a gente for comparar aqui, por exemplo, com as veias elas possuem uma túnica média fininha, né? Então elas possuem lâmina elástica, uma quantidade bem pequena de lâmina elástica, né? Uma lâmina elástica bem fininha, algumas nem têm lâmina elástica, tá? Então essa é uma das grandes diferenças entre as artérias e as veias. As artérias elas possuem uma túnica média grossa, beleza? E aí a gente tem essa camada em azul aqui, tá? Que é a túnica externa, beleza? Então aqui a gente vai ter a túnica externa. A túnica externa, ela é uma camada de tecido conectivo, né? É um tecido conectivo do tipo denso e regular, tá? Esse tecido conectivo, então, ela é formada por tecido conectivo. Esse tecido conectivo é um tecido que não tem muita vascularização, tá? Então a gente pode dizer que esse tecido, ele é um tecido pouco vascularizado, beleza? Então aqui a gente já definiu as três túnicas, né, as estruturas. Agora vamos lá, o que são esses negócios vermelhos que estão aqui em volta, né? Se tá aqui no desenho tem que ter alguma função. Então vamos lá. Se a gente for pensar aqui nessa artéria, né, a túnica externa, a gente viu que ela é formada por um tecido conectivo do tipo denso e irregular, tá? Tecido conectivo, então vou colocar aqui denso e irregular, beleza? Que é pouco vascularizado, tá? Então, essas estruturazinhas vermelhas aqui são pequenos vasos, tá? Então, isso aqui são pequenos vasos que vão levar oxigênio e nutrientes. Vão levar oxigênio e nutrientes para quem? Justamente para a túnica média e para a túnica externa. Beleza? Então, se a gente for pensar nessas estruturas, o que são essas estruturas? São pequenos vasos, tá? Então, nos vasos sanguíneos, a gente vai ter pequenos vasos que levam O2 e nutrientes para essas duas camadas, né? Para a túnica média e para a túnica externa, beleza? Porque a túnica média ela é formada por músculo liso. Então, ela precisa de oxigênio, né? Esse músculo ele precisa contrair, ele precisa de oxigênio, né? Precisa produzir ATP para contrair, né? Então, a gente vai ter esses pequenos vasos levando O2 e também nutrientes, né? Íons, diversas substâncias aí para essa túnica média, para esse músculo liso, também para essas lâminas elásticas, beleza? Então, basicamente, essas são as túnicas que revestem, né, os vasos, principalmente as artérias. Agora, se a gente for comparar, né, como a gente viu, nas veias e nas artérias a gente tem as mesmas túnicas, né? Porém, qual que é a diferença, né? Uma delas a gente já falou, né? A túnica média das artérias, ela é maior do que a túnica média das veias. Né? Se a gente for analisar, né? Vamos colocar aqui então. A túnica média, ela é maior nas artérias, né? Agora, a túnica externa, por exemplo, ela é mais presente, ela é maior nas veias. Então, a túnica externa, ela é maior nas veias, beleza? Outra diferença que a gente pode perceber, né, que a gente inclusive falou um pouquinho lá na diferença das artérias e das veias, é que as veias, elas vão possuir um lúmen maior do que as artérias, tá? Então, as veias aqui, elas também têm um lúmen maior, né? Por quê? Porque 70% do sangue do nosso corpo ele vai passar por essas veias, né? Então, a principal diferença entre as veias e as artérias, né? A gente tem que as artérias elas possuem uma túnica média maior, né? Mais espessa, o que dá essa característica das artérias terem paredes elásticas, né? Aguentarem pressão. E às vezes elas têm uma túnica média bem fininha, né? Por quê? Porque às vezes elas não precisam de pressão, elas não precisam aguentar pressão, né? Porque a gente tem que lembrar que as veias são vasos, então as veias são vasos de baixa pressão,
Beleza? Então, às vezes, elas não suportam, né? Elas não precisam suportar pressões altas. Elas não precisam mandar o sangue com pressão. A gente já viu como é que é o processo, como é que o sangue ele retorna, né? Já as artérias elas são sistemas de alta pressão. Beleza? Então, as veias são baixa pressão, as artérias são alta pressão. Então, as artérias, elas têm essas paredes elásticas, né? Essas lâminas elásticas que vão distender e contrair com ainda mais força para empurrar esse sangue para diversas áreas do corpo, beleza? Então, basicamente, isso que a gente tem sobre as túnicas, né? As camadas que revestem aí esses vasos sanguíneos, tá? Então, as túnicas são as camadas que revestem os vasos, tá? Não só revestem, como formam aí os vasos sanguíneos, beleza? Continuando aqui embaixo, a gente vai falar sobre os tipos de capilares, tá? Então, a gente tem 3 tipos de capilares que a gente vai ver agora. A gente vai começar com esse primeiro aqui, que é o capilar sinusoidal, tá? Esse capilar sinusoidal, ele é um capilar muito encontrado na nossa medula óssea vermelha, tá? Então, ele é encontrado na medula óssea. Ele também é encontrado no fígado e no baço, beleza? Os principais locais onde a gente encontra esse capilar sinusoidal, tá? E o que esse capilar faz, né? Se a gente for analisar aqui, né, a gente vai ver que aqui a gente tem, né, um capilar, né, um vaso, um pequeno vaso, né? E a gente vai ter essas células endoteliais que vão formar esse capilar. Se a gente for observar nesse capilar sinusoidal, né, essas células endoteliais elas estão muito espaçadas, né? Então, entre essas células, né, aqui nesse espaço aqui, a gente tem o que a gente chama de fendas, né? Então, fendas o quê? Fendas intracelulares. Então, aqui a gente vai ter as fendas intracelulares, que são espaços, né? São fendas, né? Buracos entre essas células. E para que servem essas fendas? Nessas fendas a gente vai ter a passagem de substâncias. Então a gente tem que, por exemplo, as células sanguíneas, elas vão passar, né, por essas fendas, elas vão sair, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, a saída de células sanguíneas, né? O que mais que passa por essas fendas também? O plasma, né? Então a gente tem o plasma sanguíneo, também passa por essas fendas, né? Então essas fendas intracelulares, nas células sinusoidais, né, elas são as fendas intracelulares grandes. Se a gente tem fendas intracelulares grandes, a gente vai ter uma maior permeabilidade, ou seja, a gente vai ter um aumento da permeabilidade. Ou seja, a gente vai ter substâncias, né, passando para fora desses capilares, tá? Então a gente vai ter a saída dessas substâncias para fora dos capilares, beleza? Então esse capilar sinusoidal, ele é muito encontrado na medula óssea vermelha, no fígado e no baço, né? E a principal característica dele, né, é que ele tem fendas intracelulares grandes que permitem uma maior permeabilidade, né, das substâncias, né? Então, por exemplo, aqui do plasma sanguíneo e das células sanguíneas de saírem desses capilares, beleza? Continuando, a gente tem um outro tipo de capilar, que é o capilar contínuo, tá? Por que ele tem esse nome de capilar contínuo? Porque essas células elas vão ser mais contínuas. Se a gente for pensar, a gente não tem um espaçamento tão grande, né? Então, uma característica desse capilar, se a gente for comparar esse capilar com o outro, né? Esse aqui, ele é mais permeável, né? Ele permite uma maior permeabilidade, porque tem muito espaço entre as células. Esse aqui tem pouquinho espaço, né? Então, a gente vai ter, nesse capilar contínuo, uma menor permeabilidade. Por quê? Porque o espaço, né, essas fendas intracelulares são pequenas. Então a gente tem aqui fendas intracelulares pequenas.
né, que vão tornar mais difícil a saída dessas células, beleza? Dessas substâncias do capilar. E aqui embaixo a gente tem, em vermelhinho, mais algumas célulazinhas. Essas células aqui, elas são chamadas, né, de parietal cells, tá, no inglês. Eu não achei uma tradução que faça sentido para o nome dessas células, mas são parietal cells, tá? Qual que é a função dessas células aqui? Tá? Então, eu vou escrever. No inglês, né, elas são conhecidas como parietal cells. Se a gente for traduzir, fica como células perícitas, tá? Não faz muito sentido. Eu não achei nenhum livro, pelo menos. Mas, enfim, a função dessas células, né, é controlar o crescimento das células endoteliais. Então, elas controlam o crescimento das células endoteliais, tá? Então elas vão controlar o crescimento dessas células aqui, beleza? E elas também fagocitam substâncias que saem. Então elas também fagocitam substâncias que saem do capilar. Beleza? Se a gente for pensar aqui, imagina que a gente tem lá, né, o plasma, né, a gente tem as células sanguíneas. Vamos supor, né, a permeabilidade é menor, mas às vezes passa uma coisa em outra, né? Então vamos supor que mesmo esse espacinho, essa fenda sendo pequena, ele passou. O que vai acontecer, né? Quando esse plasma, essa substância, ela sai do capilar, ela vai ser fagocitada, beleza? Então essas células, essas parietal cells, elas vão controlar o crescimento das células endoteliais e também fagocitar substâncias que saem dos capilares, beleza? E entre essas células aqui, a gente vai ter um espacinho menor, porque existem junções mais apertadas nessas células. Então a gente tem entre essas células aqui junções, né, que mantêm essas células mais juntas, mais unidas, beleza? Então elas possuem junções apertadas, aí a gente pode dizer, beleza? Então por isso que essas fendas intracelulares elas são pequenas. E essas células elas são encontradas, né, principalmente na pele, tá? Nos nossos músculos, tanto esquelético quanto liso, né? E também nos pulmões, beleza? Deixa eu escrever o pulmão em cima, aqui fica. Também nos pulmões, tá? Então esses capilares contínuos são capilares em que a gente tem uma permeabilidade menor, por quê? Porque a gente tem fendas intracelulares pequenas, tá? E a gente também tem células que controlam o crescimento das células endoteliais e, ao mesmo tempo, fagocitam substâncias que saem do capilar. Eles são encontrados nos pulmões, na pele e nos músculos. Agora, partindo para o último capilar, a gente tem aqui esse capilar que é chamado de capilar fenestrado. Tá? Esse aqui, né, Fenestrated Capillary, é o nome em inglês, e faz sentido a tradução, né, capilar fenestrado. Por quê? Fenestrado, né, eu fui atrás do significado para ver, e significa coisas que têm janelas, né, com buracos, com espaços. Né? Então faz sentido, porque essa célula, esse capilar fenestrado, ele possui, né, as células bem juntinhas, né? Porém, entre essas células, a gente tem espaços entre essas células, né? E a gente também tem espaços nas células, a gente tem poros nessas células, beleza? Então, entre as células aqui a gente tem algumas fendas, né? E a gente também tem poros por onde essas substâncias podem passar através da célula, né? Então, características desses capilares fenestrados, né? Principais características deles. Eles possuem fendas intracelulares pequenas também, né? A gente tem fendas intracelulares pequenas, né? A gente pode colocar pequenas para médias ali, pequenas, né? Vamos colocar. Beleza? Pequenas, né? Que permitem passagem de substâncias. E elas também possuem poros, né? Que são chamados de poros fenestrados, né?
poros de fenestração. Esses poros de fenestração são poros que vão permitir a passagem de solutos e plasma, né? Então, através desses poros, a gente vai ter o quê? A gente vai ter passagem de solutos, né? E também de plasma, beleza? Então, esses solutos e plasma, eles vão passar, são líquidos, né? Então, quando a gente fala de soluto e plasma, são solutos, são substâncias dissolvidas ali na água, né? E o plasma é líquido, parte líquida do sangue. Então, essas substâncias, elas vão passar, através dessas células, desses poros de fenestração, por um processo de pinocitose, beleza? Por quê? Porque são substâncias líquidas, né? E essas células, né, esses capilares fenestrados, eles são muito encontrados, principalmente aí nos nossos rins e nas glândulas, tá? Quando a gente fala em glândulas, todos os tipos de glândulas, tá? Tanto glândulas endócrinas, quanto nas glândulas exócrinas, tá? Então a gente encontra esses capilares em ambas as glândulas, tá? Então basicamente é isso, né? Esses são os três tipos de capilares aí que a gente encontra, né? São os três principais tipos de capilares aí, né? Capilar sinusoidal, capilar contínuo e capilar fenestrado, beleza? E aqui a gente viu as túnicas, né, que revestem os vasos sanguíneos. Então, por esse vídeo é isso. Valeu!